Bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Deus é fiel, Deus é fiel e Deus é fiel. Deus está cuidando da nossa vida, diante de cada situação, e em nome de Jesus, nós vamos tomar posse da graça e da misericórdia de Deus, vamos tomar posse da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida diante de cada situação. Irmãos, Deus é fiel diante de cada situação. E o que eu preciso fazer? Confiar em Deus. Confiar na revelação que Ele tem para nós. Deus está cuidando da nossa vida, certo? Deus está cuidando da nossa casa, da nossa família, daquilo que é nosso, né? Ontem eu ainda estava citando sobre as coisas que estão acontecendo, né? Uns vão confiar em cavalos, outros vão confiar em carros, mas nós confiamos no nome do Senhor. Então, nós sabemos que nós podemos agir, ter uma sabedoria diante de algumas situações, mas tudo isso é coisa humana. Nós vamos viver o cuidado e a misericórdia de Deus, nós vamos viver a bondade e a presença do Senhor diante de cada situação, em nome de Jesus. Olha só, vamos ler hoje dois livros, que é Gênesis 13:8 e Atos 16:6. 13:8 em diante, né? Vou pegar alguns versículos aqui, e o Atos 16:6 até o 10, tá bom? Bem curtinho aqui, olha só. Então, Abraão propõe a Ló que, que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê toda a terra, não está, vê toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então, lê esses dois versículos. Irmão, presta bem atenção. O que estava acontecendo ali? Às vezes, o que estava acontecendo era o seguinte: o Ló e o Abraão estavam tendo brigas, né? Não propriamente dita eles em si, mas o pessoal que trabalhava para eles, os pastores das ovelhas ali. Então eles estavam em conflito, porque, né, um ia levar o rebanho para pastar no horário, aí provavelmente estava aquele, o outro estava no mesmo horário também, e aí, né, se um fosse de manhã, aí talvez o outro ia ter que ir mais longe e tal, enfim, estava tendo conflito. Eu estou sugestionando isso aqui, tá? Que eu imagino que deveria ser algo parecido com isso, né? Enfim, irmãos, presta bem atenção. Quando Abraão fala para Ló, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ele não estava entregando na mão de Ló o direito, o poder, a força de escolher. Não, ele estava entregando na mão de Deus, confiando na graça e na misericórdia de Deus diante de cada situação. Então, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Confiar na graça e na misericórdia de Deus. É isso que eu vou fazer. Você vai apavorar? Eu vou apavorar? Não. Aonde está? O que a gente precisa? Confiar em Deus e esperar a revelação do Senhor diante de cada situação. O que ele está fazendo aqui? Ô, Abraão, ô Ló, vamos fazer o seguinte, vamos ficar brigando, não. Eu chamei você para vir comigo para cá e, né, agora nós estamos brigando. Não, não quero isso não. Né? Quando Deus chama ele, ele leva o Ló com ele. Entendeu? O Ló tinha o vô dele, que ainda era vivo, o pai tinha morrido, né? E pelas circunstâncias, ele pegou e chamou o Ló para estar com ele. Irmãos, aí no meio do caminho o negócio descambou, teve lá um problema, uma coisa ou outra. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, confia na graça e na misericórdia de Deus. O que ele fez? Ele não entregou. Quando ele fala assim, ó, você quer ir para um lado, eu vou para o outro, você ir para o outro, eu vou para o outro. Irmão, ele não estava entregando na mão do Ló, ele estava entregando na mão de Deus, porque confiava na graça e na misericórdia de Deus diante de cada situação. O que eu preciso fazer? Aguardar a revelação de Deus. Ó, onde a gente estava falando, né, de comer, de lançar o pão sobre as águas, nós fazemos a nossa parte. Mas é como diz a palavra lá do Abacuque, que a gente leu ontem,
ainda que não haja, eu vou ler aqui rapidinho, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva na videira, mesmo falhando toda, eu vou pular para o 18. Eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor, ele nos faz andar por caminhos altos. Então, mas aí depois que você tomou essa decisão, Abraão, você saiu perdendo. Ló escolheu um lugar bem bonito e tal. Irmão, ele estava confiando em Deus. Abraão estava confiando em Deus e foi honrado por confiar em Deus. Você quer ver uma coisa? Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Abraão ainda, né? Eu estou falando Abraão, mas ainda não tinha mudado o nome. Ergue os teus olhos, observa bem do lugar que está para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, te darei a ti, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Irmão, olha só, estava um conflito. Abraão não sabia para onde que ele tinha que ir. Deus fala para ele assim, ó, vai sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, Deus não tinha mostrado ainda. O que eu preciso entender? Aguarda a revelação de Deus. No meio do caminho, teve esses conflitos, essas brigas, essas situações todas aqui. E o que ele fez? Ó, vai para lá. Se você for para lá, eu vou para o outro lado. Se você for para esse lado, eu vou para o outro. Mas não vamos brigar, não. Você tem o seu jeito de viver, eu tenho o meu jeito de viver. Fica aí que eu fico aqui, pronto, né? Numa negociação é assim, né? Numa negociação é assim. Numa negociação, tá bom? Numa negociação. Vamos deixar um parente bem clarinho aqui, tá? Para não entrar em outro assunto, que eu não vou nem falar aqui. Mas, o que ele falou? Ó, o negócio entre nós não tá dando certo, não. Vamos ficar brigando, não, senão não tem bênção de Deus. Ele acabou de tomar as decisões. Acabou de fazer as coisas ali. O que aconteceu? Deus veio e falou com ele. Irmão, confia na graça e na misericórdia de Deus. Diante de cada situação, nós andamos por revelação. Nós andamos pela direção de Deus, pela sua palavra, e o Espírito Santo nos guiando diante de cada situação. Não apavora, não. Fica com medo disso aí, não. Em nome de Jesus, Deus está cuidando da nossa vida. Às vezes, mas ó, se você fizer assim, eu vou para o outro lado. Ele não entregou na mão de Ló, entregou na mão de Deus. Ó, sabe de uma coisa? Faz o que você quiser aí. Vai para lá, vai para cá, escolhe o lugar que você quer ficar. Irmão, infelizmente, Ló escolheu a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Sodoma e Gomorra, as duas cidades. Ele estava lá, estendeu as tendas dele até lá. No dia que deu o prejuízo, o que aconteceu? Deus salvou a vida dele, a mulher virou estátua de sal, mas aconteceu tudo isso. O que eu preciso fazer? Confia em Deus. Parece que o Abraão está perdendo, né? Pareceu, porque o Ló vai para um outro lugar, e era um lugar muito bonito, né? Conta na palavra que era verdinho e tal. Irmão, confia em Deus. Confia porque Deus sabe o que está fazendo. Eu e você, muitas vezes acertamos, uma hora acertamos, outra hora erramos. Mas Deus sabe o que está fazendo. Você quer ver uma coisa? Atos 16, versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmão, mais uma vez o impedimento de Deus aqui. Olha só, e era uma coisa boa, ele ia pregar o evangelho na Ásia. Mas o que nós precisamos entender? Deus sabe a hora de fazer as coisas. Então, o que eu vou fazer? Aguardar a revelação de Deus nessa situação. Para essa situação, nós vamos aguardar a revelação de Deus, nós vamos aguardar a direção de Deus. Por quê? Porque Deus está cuidando de cada situação. O que eu vou fazer? Aguardar a revelação de Deus. Ora essa, tá com medo? Aí vê só, versículo 7. Quando avizinharam-se da região de Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então eles queria ir para a Ásia. Aí depois Mísia e Bitínia. O Espírito Santo impediu. Irmão, o que eu preciso entender? O que eu quero trazer para nós? Fica de ouvido atento à revelação
que Deus tem para você em nome de Jesus. Fica atento para aquilo que ele vai falar contigo em nome de Jesus. A bondade, nós vamos viver a bondade e a misericórdia de Deus. Ele está indo para um lugar. Deus não nos deixa nas mãos. Agora, o que eu preciso entender? Deus vai falar a nossa linguagem. E depois ele vai confirmar de uma maneira sobrenatural. Na palavra, às vezes chega um irmão e nos entrega uma palavra, alguém, um irmão, uma irmã, você está lá no culto, Deus vai falar comigo, vai falar com você, e as coisas vão acontecer. Olha só. Aí ele tenta ir para Bitínia. Quando avizinharam a região da Mícia, procuramos subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando a Mícia, ó, voltou, contornou. Saiu fora de Mícia. Desceram para Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Versículo 10. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Olha só, presta bem atenção. Aqui, nesta ocasião aqui, o Paulo teve um sonho. O Abraão não teve sonho. Ele propôs ali para o Ló, para que fosse, né, para que se separassem, para não ficar com contenda. Deus não abençoa onde está a briga, onde está a contenda. Aí ele, né, fez isso. Ele tomou a decisão, Deus veio e falou com ele. Aqui o Paulo teve um sonho, uma visão, né, à noite, né, ó. E quando então, durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia rogava. Irmãos, ele teve uma visão. Então, Deus comunicou com ele, ó, vai para Macedônia. Mas muitas vezes eu posso não ter o sonho, não ter a visão. Mas eu vou continuar caminhando, por quê? Porque Deus, ó, você está indo para um lugar, certo? Você está indo. Eu vou aguardar a direção de Deus, a revelação de Deus, certo? Nós vamos guardar a direção de Deus. Aí você está indo para um lugar. Aí, aquele negócio não dá certo, aquele negócio empaca, a gente vai fazer empaca. Aí vai de novo empaca. Irmão, ou tem demônio ou é o impedimento de Deus. Então eu vou clamar. Aí de alguma forma nós vamos entender por quê. Eu não posso limitar as visões. Deus envia a palavra, porque um pode ter visão. E muitas vezes esse negócio de visão é muito cuidadoso, porque nós estamos clamando a Deus, buscando a Deus, estamos no mundo espiritual, existem demônios, principados que lutam contra a nossa vida. Então as coisas vão concordar através da palavra, através da direção de Deus, mas Deus vai usar um caminho para nos comunicar. Aqui está sendo a revelação. Mas você vai para um lugar, aí a gente ora a Deus, encontra com a pessoa certa, fala com Deus, encontra com a pessoa certa, Deus prepara a hora certa e aí a gente vive. O que eu quero trazer para nós? Aguarda a revelação de Deus em nome de Jesus. Ó, às vezes parece que a gente está perdendo, que nem o Abraão. Parecia que estava perdendo, não parecia? Mas no momento que ele tomou aquela decisão, ele teve uma resposta de Deus. Ó, aqui está o lugar que você tem que habitar. Olha para o norte, olha para o sul, o leste, o oeste, né? Ele fala aqui, oriente, ocidente. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender é que Deus está cuidando da nossa vida. E diante de cada situação, nós vamos ficar com a revelação de Deus. Você está programando uma coisa aí, às vezes é simples. Ah, é uma coisa simples, vou fazer tal coisa. Vamos fazer um passeio? Vamos para tal lugar? Vamos. Ora, Deus. Deus é fiel para nos conceder um lugar bom, abençoado, uma coisa boa. Então, nós clamamos a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus e vamos viver o cuidado, a manifestação do Senhor diante de cada situação. Ah, mas eu estou apavorado com isso. Não, em nome de Jesus. Está tendo impedimento? Vamos clamar a Deus que Ele vai trazer a revelação do que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Exatamente assim. Ele não falou para o Pedro, ó Pedro, vai lá, joga a sua rede lá nas águas mais fundas, do lado direito do barco, vai lá. Jesus, eu trabalho a noite toda, mas você mandou, eu vou. Irmão, escuta a palavra de Deus, escuta a revelação do Senhor, em nome de Jesus. Bora orar? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua graça, pela tua presença, Senhor, e a tua misericórdia. Cobre a nossa vida com a tua unção e o teu poder, em nome de Jesus. Deus, amado e querido, Deus todo-poderoso, em o nome de Jesus. Pai, nós clamamos da tua graça, nós clamamos da tua presença e da tua misericórdia. Pai, nós caminhamos debaixo da tua revelação, daquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, nós não podemos
caminhar sem a sua direção, Pai. E diante de cada situação eu peço, traz direção em nome de Jesus no dia de hoje, Pai. Nesse dia, nesse momento eu peço, traz direção. A tua palavra é viva, Pai. Em nome de Jesus e eficaz. E eu peço a ti, traz direção. Em nome de Jesus, opera com a tua graça e o teu poder. Em nome de Jesus, vem ungindo, vem abençoando, transforma as situações. Muitas vezes nós vamos tomar decisão, Deus. Nós só tomamos decisões debaixo da tua palavra, porque nós já sabemos, Deus, sem a tua mão, dá um desafio, dá um problema, a coisa acontece de um jeito que a gente não entende e a gente fica perdido. Meu Deus, nós dependemos de ti, confiamos em ti. Muitas vezes parece que a coisa tomou um rumo, não sabemos como resolver. Senhor, em nome de Jesus, vem operando com o teu poder, vem manifestando da tua graça e a tua misericórdia, unge de maneira poderosa, em nome de Jesus, unge com a tua graça, unge com a tua unção e com a tua misericórdia, em nome de Jesus, opera com o teu reino, faz maravilhas, Pai, opera com a tua graça, eu peço, Pai, livra cada um do mal, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.